Pronto, tá gravando agora, né? Tá gravando. Tá gravando, pronto. Bom, vai ser a partir de agora então. Não vou voltar porque a gente já andou bastante, beleza? Posso continuar? Pode. Fechado. E aí, no caso, quando a gente fala do transporte, esse transporte ele é feito pela água e pelos ventos, e, consequentemente, esse material ele vai ser carregado para regiões com menores altitudes. E lá eles vão ficar depositados. Então, vale a gente voltar na aula anterior, quando eu mostrava para vocês a questão das bacias sedimentares. As bacias sedimentares são áreas de menor altitude que vão receber esse material desgastado. E ali eles ficam depositados. Igor, o que eu preciso saber a respeito disso? Por enquanto, nada. Basta você saber que essa erosão é dividida em três fases. E a última fase é a fase da sedimentação. Por quê? Sedimentação é a deposição do material desgastado durante o processo de erosão. Então, a sedimentação é um sedimento a se agregar ao outro sedimento, que vai se agregar ao outro sedimento, e ele vai se agregando em um processo de deposição. Então, eu tenho a erosão enquanto processo mais amplo, o intemperismo com a desagregação e a decomposição, o transporte do material sedimentado e a sedimentação quando eu tenho o acúmulo do sedimento em uma região. Igor, quero isso de maneira um pouco mais visível. Antes da gente partir para algo mais visível, a gente precisa falar que a ação do intemperismo tem as suas variações. Por favor, meus amores, o que eu peço a vocês agora? Eu peço que vocês, com muito carinho, muita atenção, prestem tudo aquilo que vocês possam tomar de nota, façam todas as notas necessárias nesse slide. Por quê? Ele tem pouca coisa escrita, mas ele tem muito conteúdo explícito para vocês. Vamos começar. Eu vou ser bem devagar nesse slide. Eu não vou acelerar. Caso vocês tenham dúvida, a gente volta a comentar a respeito disso. Vamos lá. Para começar, Igor, o intemperismo ele é sempre o mesmo em todos os lugares? Não. Ele sofre com variação. Essa variação ela acontece por N fatores. Pode ser por um fator climático, por um fator topográfico, pela presença de uma biota ou de uma biosfera, pelo tipo de rocha, pelo tempo de exposição e pela resistência do mineral, faltando um acento aí. Vamos começar pelo clima. Os climas mais quentes e úmidos são climas que sofrem muito mais, que o ambiente, que a paisagem, que o relevo sofre muito mais com o intemperismo. Por quê? Porque em ambientes quentes e ambientes úmidos, você tem uma quantidade de chuva considerável. E a chuva, ela é um dos principais fatores intempéricos. Quando você tem um grande volume de chuva, o tipo de desgaste da rocha, ele aumenta significativamente. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas regiões mais quentes e mais úmidas sofrem muito mais com a erosão. O calor dilata e contrai, facilita bastante a questão do intemperismo, porque você pode desagregar uma rocha, e por outro lado você tem a água, que vai ser responsável pelo desgaste da superfície. O segundo ponto, topografia. Igor, o que é topografia? Topografia é o estudo do relevo. Quando eu estudo a topografia de um relevo, esse relevo ele pode ser mais aplanado, ele pode ser mais arredondado, ele pode ser no formato de uma chapada, não importa. A topografia ela tem influência total, porque se o meu relevo for mais íngreme, a água desce com mais velocidade, gerando mais erosão. Se o meu relevo ele é mais aplainado, a minha água vai descer com menos velocidade, consequentemente causando menos intemperismo. Ah, Igor, eu tenho uma chapada. Qual é a erosão que a chapada sofre? Ela sofre em cima e nas laterais com o escorrer da água. E a velocidade é completamente diferente de uma região, por exemplo, com uma montanha arredondada, com um morro arredondado. Então, por favor, atenção. A topografia é mais importante. A água, quando ela vem a descer, ela carrega consigo as suas características de velocidade. E quanto mais rápido essa água desce, maior vai ser o impacto dela nessa superfície. Quanto maior a inclinação, consequentemente, maior a força da água. Basta você pensar em um tubo-água bem inclinado e bem íngreme e um tubo-água mais suave. A velocidade que você vai descer vai ser muito maior, quanto maior for a inclinação desse tubo-água. A mesma coisa para a topografia. Quanto maior a inclinação, maior o intemperismo.
A biosfera ela vai ser importante porque a presença de seres vivos e dependendo de quais seres vivos estejam nesse espaço, nesse ambiente, ele pode ser importante porque eu posso estar relacionado ao peso do animal, a forma como ele se comporta, a forma como ele vive, o que ele faz, como ele se movimenta, se ele mexe no solo, se ele altera as configurações, se ele decompõe a região, se ele consegue cavar e desagregar aquele tipo de solo. Então, os animais e até mesmo a presença do homem também são importantes para o intemperismo. Por quê? Porque podem causar a alteração do espaço, a alteração da paisagem. Quarto tópico: tipos de rocha. Algumas rochas são mais vulneráveis ao intemperismo do que outras. Então, por exemplo, vimos que na última aula existem 3 tipos de rocha: a rocha magmática, a rocha metamórfica e a rocha sedimentar. Dessas 3 rochas, tem uma rocha que é composta de sedimentos, que é a rocha sedimentar. A rocha sedimentar ela é feita de materiais agregados, de pequenas partículas juntas. Essa rocha é a que vai ter a maior vulnerabilidade ao intemperismo. A rocha sedimentar ela é facilmente intemperizada. Então, o tipo de rocha vai influenciar demais no intemperismo. Outra coisa, tempo de exposição. Acho que esse é o ponto mais fácil. Quanto mais tempo a rocha for exposta, quanto mais tempo ela for exposta, maior vai ser a erosão. Quanto menos exposição, menos intemperismo eu vou ter, menos desgaste eu vou ter. E por último, a resistência do mineral. Eu posso ter 2 minerais expostos à mesma quantidade de tempo, porém o mineral ser mais resistente do que o outro e, consequentemente, ele sofrer menos ou até mais intemperismo do que o outro. Então, atenção, porque a resistência do mineral também é de fundamental importância para a gente poder entender a questão do intemperismo. Vou tirar a minha tela, falei algumas informações importantes para vocês e preciso ouvir de vocês se até agora tá tranquilo, se tá dando para entender, se as meninas têm perguntas aí para serem feitas, porque essa parte ela é bastante importante para aquilo que a gente vai ver a seguir. Então, Gabi, Inara, Isa, Milena, Sara, Tainá, até agora tranquilo? Eu posso continuar? Como é que está sendo para vocês isso aí? Por favor, falem comigo. Tudo certo. Tudo Tainá, bem. beleza? Milena, Inara, beleza. Show de bola, muito bom. Vamos lá, seguindo. Igor, começa a mostrar de fato para a gente aí o que é a erosão. Eu quero que vocês olhem essas 2 imagens, tá? A imagem à direita, se eu não me engano, ela é na Turquia. E a imagem à esquerda, ela é no Nordeste brasileiro. Nas 2 estruturas, nas duas imagens com as 2 estruturas, o que vocês podem ver são áreas desagregadas, são áreas descompactadas. A ação da água e do vento nessas regiões provocou a existência dessas aberturas no solo. Eu quero que vocês tenham um olhar mais crítico agora para esse ponto aqui no cantinho esquerdo abaixo, aonde você vê pequenos fragmentos de rocha. Esses pequenos fragmentos de rocha aqui, eles foram erodidos, eles foram retirados desse solo dessa região. E aí, obviamente, com a ação da água e do vento, eles vão ficando bem pequenininhos e acabam se formando e acabam se acumulando em determinados espaços. Repara que esse material que está aqui é o mesmo material que está aqui dentro. E aí, se a gente quiser fazer uma comparação, essa região de cima sofreu com o intemperismo, a água transporta o sedimento e esse sedimento ele é depositado e sedimentado em regiões mais baixas. Então, olhando um exemplo prático, aqui eu consigo mostrar para você o que é a erosão, que é o que está na imagem, o intemperismo, que vai ser a água e o vento, que vai provocar o desgaste dessa superfície, o transporte desse sedimento para regiões mais baixas e o acúmulo desse sedimento em regiões mais baixas. Então, nessa imagem, que é uma imagem estática, não é um vídeo, é uma foto, dá para a gente perceber exatamente aqui tudo aquilo que foi trabalhado anteriormente. O processo de erosão e o intemperismo e as suas fases. Tanto a parte da decomposição e da desagregação das rochas, tanto o transporte quanto a sedimentação. E tudo isso enquanto processo erosivo.
E agora a gente chega na nossa primeira imagem importante. Vamos trabalhar todas as imagens do solo, tá? Antes de qualquer coisa, eu queria que vocês tivessem atenção a isso aqui, ó. Olha aqui que coisa maravilhosa. Olha que coisa linda. Umidade com H. Eu tentei de todas as maneiras editar essa foto. Eu apagava esse Hzinho aqui e ele voltava para a imagem desse jeito. Não consegui mudar isso, tá? Peguei essa imagem da internet, por favor, desconsidere esse H aqui. Vamos lá. Essa primeira imagem, ela mostra uma superfície, ok? Essa superfície, ela tem uma certa inclinação. Eu quero que a gente comece olhando para as árvores, ok? Nas árvores, dependendo da temperatura, eu tenho um processo de evapotranspiração. Então, na folha, eu tenho o estômato, a temperatura aumenta, esse estômato libera a umidade fica na folha, na superfície da folha. A temperatura aumenta e acontece a evapotranspiração. A transpiração a evaporação da transpiração dessa planta. A umidade vai para a atmosfera. Consequentemente, essa umidade ela compõe as características básicas para uma precipitação. E aí eu vou ter a ocorrência da chuva. Quero que você tenha atenção agora ao seguinte: essa água ela pode cair de várias maneiras. Ela pode cair diretamente no solo, causando o efeito splash. Falaremos sobre ele daqui a pouco. Ela pode cair diretamente nas folhas. E essas folhas podem provocar o gotejamento de algumas gotas mais grossas e maiores, aumentando o efeito splash. Ao mesmo tempo, essa chuva ela pode cair na vegetação e pode escorrer pelo tronco. Ao mesmo tempo, essa chuva também pode bater diretamente no solo, causando o efeito splash em uma altitude diferente da que está apresentada do lado direito. Quando essa água cai no solo, ela tem dois caminhos. Ela pode infiltrar no solo, alimentando os lençóis freáticos, ou ela pode escoar pela superfície. Igor, quando ela escoa pela superfície, ela está causando um processo de erosão? Sim. A água, quando ela infiltra no solo, ela pode ter dois caminhos. Ela pode infiltrar no solo e escoar por baixo do solo, ou ela pode infiltrar no solo e continuar percolando. Percolar é quando a água infiltra e passa pelas camadas do solo. Então eu tenho a infiltração. Essa infiltração ela pode levar ao escoamento subsuperficial ou ela pode levar à percolação. Se ela percolar, ela vai passando as camadas do solo até alcançar as águas subterrâneas. Se ela escoar pela camada mais superficial, ela vai ficar aqui por baixo do solo, escoando junto, rente à superfície pedológica. E aí, eu também tenho dois pontos importantes, que é essa água caminhando de um ponto mais alto para um ponto mais baixo, e essa água que está dentro do solo em uma altitude menor, caminhando em direção também à mesma região. Que região seria essa, Igor? A região do leito do rio. O leito do rio é por onde exatamente o rio passa. Seria essa linha preta que fica mais abaixo, com a menor altitude. E aí, aqui eu tenho um ponto importante, que ele fala que assim, ó, área contribuinte dinâmica. Por quê? Essa área aqui, ela pode contribuir para jogar a água dentro do rio, mas no momento em que esse rio esteja no seu período de cheia, ela pode também ficar sobrecarregada e completa. Então eu tenho o aumento do nível do rio e essa região ela pode ser tanto uma região que vai ser vai ser ribeirinha, né, que ela vai ser ao longo do leito do rio, mas ela também pode ser uma área que vai compor o leito do rio, caso o volume de chuva fique muito alto e eu tenha o transbordamento desse rio. Automaticamente, quando esse rio transborda, a água começa a avançar sobre a margem dele. E aí, obviamente, você tem um aumento considerável desse leito. Igor, o que é importante a gente apresentar aqui? Aqui eu apresento para vocês a dinâmica existente e tudo aquilo que pode ser apresentado enquanto água que cai, água que desliza, água que erode, água que carrega e leva os sedimentos para dentro do rio.
Na última aula, alguma aluna, que eu não lembro quem foi, perguntou a respeito do que era o assoreamento. Quando essa água goteja no solo, causa a desagregação e a decomposição e carrega esse sedimento para essa região aqui mais profunda, eu tenho um processo de assoreamento. Então, toda essa situação apresentada nessa imagem vai gerar desgaste da superfície. Seja no escoamento superficial, na infiltração, na percolação, não importa. Enquanto a água está passando, ela está provocando algum tipo de desgaste. E esse desgaste, ele vai gerar o sedimento, e esse sedimento vai ser carregado para a área mais baixa, e no caso dessa área aqui, a área mais baixa é o fundo do leito do rio, causando um fenômeno conhecido como assoreamento. Igor, algo que a gente pode incluir aqui nesse slide que não está escrito? Sim, uma única informação. Nesse desenho, está claro que essa região aqui é o ponto mais alto do meu relevo. Daqui para cá, eu tenho a continuidade desse relevo. Vamos supor que ele continue para a esquerda e que aqui ele faça o mesmo movimento, um movimento mais arredondado. Se eu tiver esse movimento mais arredondado, dá para dizer que esse ponto onde está o meu mouse se chama divisor de águas. Por quê? Imagina que essa linha preta aqui é uma gota de chuva, tá? Essa gota de chuva que cai, ela pode cair tanto para um lado quanto para o outro. Quando eu tenho a água da chuva caindo exatamente nessa região aqui, essa região vai ser conhecida como divisor de águas ou limítrofe de uma bacia hidrográfica. E aí, no caso, a água começa a escoar rumo a esse rio aqui, que para nós vai ser o rio principal. A mesma coisa vai acontecer aqui para a direita. Vamos supor que esse ponto aqui é o ponto mais alto. Se é o ponto mais alto desse lado da bacia, a gente pode pensar que a partir daqui começa a diminuir a sua altitude. Vamos imaginar então que uma gota de água cai aqui. Quando ela cai nesse ponto, ela pode caminhar para a esquerda e deslizar para a esquerda, ou ela pode cair para a direita, provocando erosão para ambos os lados. Só que eu posso dizer que desse limite da direita a esse limite da esquerda, o que eu tenho aqui é a formação de uma bacia hidrográfica. Por quê? Porque a conceituação de bacias é uma área limitada pelos seus divisores, que vai ter a conversão desse recurso natural para um rio, para um ponto mais baixo, para o leito, para a calha de uma região pluvial ou fluvial. Então, bastante atenção, porque ao mesmo tempo que a gente trabalha com erosão, que a gente trabalha com essa situação de escoamento, intemperismo, sedimentação, transporte, deposição, a gente também precisa estar atento à questão dos nomes e dos termos e dos conceitos importantes da hidrografia, que é quando você estuda rios, divisores de água, afluentes, efluentes. Teremos aula sobre isso esse ano ainda, mas eu queria antecipar para vocês pelo menos o termo de bacia hidrográfica e também divisor de águas, para vocês conseguirem delimitar exatamente aqui aonde eu tenho o começo e o final de uma bacia hidrográfica. A próxima imagem é uma imagem interessantíssima. Por quê? Oi, Igor. Oi. A mata ciliar, então, ela impede que o volume do rio aumente ou ela impede que tenha essa... que o volume... Ai, meu Deus, como é que eu falo isso? Tipo, o papel da mata ciliar nisso daí. Tem um slide para isso. Vamos chegar lá. Tá. Não se preocupe, a gente vai chegar lá. Vamos lá. A próxima imagem é uma imagem interessante porque imagina que essa parte acinzentada ela tivesse completamente preenchida nesse pontilhado aqui. Então imagina que aqui, nessa região, eu tenho o complemento cinza. Só que essa área ela foi erodida e tudo aquilo que preenchia esse espaço foi deslocado para o fundo dessa região aquosa. Essa região ela parece muito com o oceano, não parece ser uma área de rio. Vamos imaginar agora aqui que é um rio, tá? Que eu tenho aqui a margem esquerda do rio, eu tenho aqui uma região mais aprofundada e meu rio continua para fora da imagem. Se eu tiver esse depósito de sedimento no fundo do leito do rio, essa situação aqui é conhecida como assoreamento, que é quando eu tenho esse sedimento sendo carregado e sendo depositado no fundo do Vale do Rio. Vale lembrar para você que esse sedimento aqui, ele teve origem nesse relevo, nessa estrutura de relevo.
que ao longo do tempo foi erodida, consequentemente sofreu com o intemperismo, foi transportado e depositado em regiões com maior profundidade. Então, essa imagem eu coloquei aqui. Atenção total para a região destacada na imagem, que é essa região aqui, ó, a área erodida. Essa área erodida, ela acabou por receber esse processo erosivo e esse material foi deslocado, foi carregado para áreas de menor altitude, que nesse caso fica dentro do Vale do Rio, dentro do leito do rio, dentro do espaço do rio. Seguindo a imagem aqui, eu coloco para você a questão da mata ciliar. E aí, para quem perguntou, vamos à explicação. Vamos lá. Vamos imaginar, aqui no quadrinho de cima, que eu tenha a ocorrência de chuvas. Quando a chuva cai nessa região, ela cai alimentando o rio, aumentando o nível do rio, mas ela também cai na mata ciliar, que é essa mata que fica às margens do rio. Essa mata ciliar, ela vai ser importante por dois motivos. Primeiro que as raízes provocam uma maior estabilidade do solo. E, consequentemente, causando maior estabilidade do solo, a chance de você ter descompactação ela é menor. As raízes, elas funcionam como teia. Vai prender, vai imobilizar esse solo, impedindo, assim, uma maior erosão, um maior intemperismo e, consequentemente, um maior surgimento de sedimentos. Por outro lado, a mata ciliar ela também vai ser um obstáculo para essa água que vem descendo de uma região mais alta. Quando a água chega na mata ciliar, ela vai encontrar uma barreira física. E aí, obviamente, a tendência é de uma menor velocidade por ter encontrado uma barreira e, consequentemente, o que você vai ter é a existência de menos sedimento. Então, a mata ciliar, ela sustenta, ela segura e, ao mesmo tempo, ela é responsável em ser um obstáculo para que essa água perca a velocidade e, ao mesmo tempo, não carregue e não provoque tanta erosão nesse espaço. Quando você remove a mata ciliar, você aumenta a erosão. E, aumentando a erosão, você aumenta os sedimentos. Aumentando o sedimento, aumenta o transporte dele para dentro de uma área com menor altitude, o que vai causar aqui uma coisa chamada assoreamento. Então, se eu não me engano, foi a Sara que perguntou. Eu não consegui ver de quem foi a mensagem sobre mata ciliar. A mata ciliar, ela é importantíssima. Eu preciso preservar a mata ciliar para impedir o assoreamento dos rios. O assoreamento dos rios ele é um problema para a navegação, é um problema para quem mora nas regiões ribeirinhas, porque facilita o transbordamento, o alagamento das regiões. Então, eu tenho que ter noção de que essa mata ciliar ela tem que ser protegida. E tem mais uma coisa importante. Quando você retira a mata ciliar, você retira a possibilidade de evapotranspiração. Porque eu tiro a vegetação. E, obviamente, se eu retiro a vegetação e eu diminuo a evapotranspiração, eu vou ter uma chance futura de menores índices pluviométricos. E mais à frente, o que eu vou poder ter nessa região é a possibilidade desse rio secar. E mais à frente, se a gente quiser olhar mais para frente ainda, uma possibilidade de processo de desertificação dessa área. Então, a existência da mata ciliar ela é fundamental para a manutenção dessa região, para a manutenção da água no rio, para a manutenção da vida desse espaço. Porque sem a mata ciliar, eu aumento a erosão, eu diminuo a compactação do solo, eu torno esse solo mais estável, eu diminuo a evapotranspiração e, consequentemente, eu gero prejuízos consideráveis para essa região apresentada nessa imagem. Eu vou parar, falei de muita coisa nessas últimas imagens, eu vou até apagar esse slide aqui, porque não faz sentido eu repetir ele para vocês duas vezes, e eu vou voltar para olhar para vocês aqui. E eu quero que a gente agora converse, a gente vai precisar conversar agora para ver se vocês apresentam algum tipo de dúvida. Quem quiser colocar no chat, fica à vontade. Quem quiser abrir a câmera para poder falar comigo, também fica à vontade, mas a gente precisa trocar. Porque eu falei muita coisa e eu preciso que vocês me respondam aquilo que vocês entenderam ou que vocês não entenderam. Eu entendi. Entendeu? Sara, tranquilo com relação à mata ciliar, beleza? Milena, Isa, Inara, Tainá, tranquilo. Posso passar adiante? Pode sem passar. nenhum problema? Posso? Que isso, hein? Pode. Olha aí. Milena, tudo bem? Tudo
Tudo. Beleza. Vamos lá. Mais um slide, hein? Peraí. Esse slide é um slide que a chance dele cair na prova, falando sobre isso, é muito grande. Muita atenção a esse experimento. E eu vou perguntar a vocês, com todo carinho, com todo amor, quem vai conseguir responder a pergunta que eu vou fazer. Eu fiz um experimento desse exatamente igual na faculdade. A faculdade que eu fiz a UERJ em São Gonçalo, e ali eu tenho um campus um pouco maior. E esse campus maior, ele tem uma região de declividade, muito parecida com essa. O que a gente faz aqui? A gente abre no solo algumas parcelas. E essas parcelas, elas são preparadas para 4 situações. Eu coloco da esquerda para a direita 3 tipos de parcela. A parcela A, sem nenhuma vegetação. A parcela B, com plantas bem próximas uma das outras, com uma vegetação bem densa. Eu coloco C, com uma vegetação um pouco mais espaçada. E eu coloco D, com uma vegetação ainda mais espaçada. Então, a densidade da vegetação é muito grande em B e vai diminuindo até D. Então, aqui eu tenho poucas espécies com relação a B. Mas eu não quero pensar em D e C. Eu quero que vocês olhem apenas para A e para B. O que a gente faz? A gente instala um pluviômetro, que é um instrumento meteorológico responsável em medir a quantidade de chuvas de uma região. A gente deixa aqui em cima uma área, uma valinha, uma pequena vala. Aqui em cima dessa estrutura a gente tem a mesma valinha. E a gente pega e faz o seguinte: faz a medição do quanto choveu, divide para poder entender o que caiu em cada parcela. E aqui nesses recipientes aqui embaixo, a gente analisa a quantidade de água que está presente nesse recipiente em relação àquilo que foi despejado no começo dessa parcela. Na faculdade, o experimento foi feito com garrafa de refrigerante. Então a gente chegava aqui, nesse ponto mais alto dessas 2 parcelas, e virava, em média, 4 garrafas de 2 litros, 8 litros de água. E quando a gente jogava a água nessa parcela e nessa parcela, o comportamento nesse recipiente era diferente. Eu jogando 8 litros de água aqui na parcela B com vegetação, era um comportamento diferente se eu jogasse 8 litros de água nesse ponto mais alto da parcela. Eu quero saber de vocês, depois de toda a explicação inicial que eu dei, o que a gente pode esperar que apareça nesse recipiente B e nesse recipiente A depois desse experimento. Eu quero ouvir de vocês. Abre o áudio e fala: Igor, no A vai ser desse jeito e no B vai ser desse jeito. O que a gente pode mostrar para vocês com relação ao comportamento depois de lançar aqui em cima 8 litros de água? O que vai acontecer? O que vai aparecer nesse recipiente aqui embaixo para mim? Calma aí, deixa eu só entender um negócio. A água que vocês jogaram, ela vai entrar pela vala e esses 2 recipientes embaixo estão diretamente ligados na vala ou é direto dessas partes, da parte A e da parte B? A gente joga na parte B e na parte A. A vala aqui é só para isolar. Então a gente joga a água aqui em cima, bem no começo da parcela, e a gente joga a água bem no começo dessa parcela aqui. E essas 2 regiões aqui embaixo, elas estão com canos que ligam para essa área, para esse cano aqui maior. E se você reparar, aqui embaixo tem um espaço que continua levando água até esse recipiente, e desse recipiente, caso ele encha, ele vai transbordando para esse de baixo. Então eu quero saber de vocês, qual vai ser o comportamento da água em A, qual vai ser o comportamento em B? E o que eu vou ter nesse recipiente de B e nesse recipiente de A? Eu acho que em A, a água vai chegar mais rápido e bastante suja. Suja. Beleza. E em B, a água vai chegar bem mais devagar nos recipientes e vai ser em bem menos quantidade. Tá. Gostei
Se eu tivesse, eu sempre brinco isso, né? Se eu tivesse dar a nota, eu daria para tua explicação 6,5 por faltar os nomes técnicos que nós acabamos de ver. Mas eu acredito que você tenha condição de explicar bem melhor isso, usando os termos técnicos. Ao invés de usar suja, dá para usar um outro termo. Ao invés de usar mais água ou menos água, dá para a gente entender de outra maneira. Alguém pode tentar responder, ou você pode tentar, acho que foi a Mirella que tentou responder. Milena, se você quiser tentar melhorar a sua, dá para você melhorar. Tenta usar os nomes técnicos. Em A vai sofrer o processo de erosão. Ah. E na B eu não sei. Beleza, já melhorou. Então, a água suja não é água suja. É uma água que vai carregar mais sedimentos. Concorda comigo? Sim. Por que vai carregar mais sedimento? Porque eu não tenho vegetação, eu não tenho obstáculo e eu não tenho água, eu não tenho árvore para poder sugar essa água do solo. Então, na parcela a água vai descer com mais velocidade, ela vai erodir mais e ela vai carregar mais sedimento. Quando você abrir esses dois reservatórios, você vai ter uma quantidade de água considerável e uma água mais, entre aspas, suja. Foi o que a Milena falou. Essa água mais suja, na verdade, ela não está suja. Na verdade, ela está carregada de sedimentos. Então, por favor, atenção a isso. Essa parcela, por não ter vegetação, vai ter água correndo com mais velocidade. Eu vou ter mais água chegando nessa região, porque eu tenho pouca infiltração e pouca absorção, porque não tenho plantas aqui. E, por último, ela vai carregar bastante sedimento. Milena, fala de B para mim agora. Como é que vai ser B aqui? Eu não sei o nome específico. É isso. A água vai chegar mais bem com menos velocidade, né? Perfeito. Porque a maior parte da água vai entrar no solo. Perfeito. Beleza. Então, em B, a água ela vai descer mais devagar, porque eu tenho mais obstáculos. Se ela desce mais devagar, porque eu tenho mais obstáculos, eu vou ter menos erosão. Menos erosão, menos sedimento. A tendência é que chegue aqui uma água mais límpida, com menos sedimento. E, ao mesmo tempo, se aqui, por exemplo, chegar 7 litros dos 8 que foram jogados, aqui vai chegar 2, 1, meio litro, porque aqui eu vou ter a absorção da água por parte da vegetação e também do solo. Lembrando que embaixo desse solo aqui existem raízes que vão sugar essa água, a água responsável em contribuir para o processo de fotossíntese. Então, atenção total, porque esse experimento ele é muito utilizado em provas. E quando você utiliza esse experimento, a explicação tanto da mata ciliar, quanto da área erodida, quanto de um esquema complexo quanto esse, fica um pouco mais fácil de ser entendido. Eu fiz na faculdade espaços exatamente como esses. A única diferença aqui era que era uma parcela um pouquinho menor, não eram 22 metros, né? E não eram 4 metros de largura. Mas esse experimento, ele é muito feito por quem estuda movimentos de massa ou deslizamento de terra. Se você reparar, essa região inteira, ela tem uma vegetação. Olha aqui, olha onde eu estou circulando aqui, ó. Eles deixaram esse espaço mais limpo, abriram um clarão na mata, mas essa região aqui, ela já está bem ocupada por vegetação. Aqui eu tenho menos efeito splash, porque eu vou ter a vegetação interceptando esse gotejamento. Aqui nessa região aqui, a tendência de erosão tende a ser um pouco menor. Agora, quando você abre esse clarão, a chance da gota de água cair diretamente no solo é muito maior. Então, abriu aqui só para o experimento. Só que essa abertura, ela acontece em vários pontos do nosso país, expondo o solo desgaste e expondo essa região a um deslizamento de terra. E aí vale lembrar, se eu tenho uma região exposta e eu tenho em cima dessa região uma casa, uma moradia, se eu tiver a erosão desse solo e esse solo deslizar, a chance que eu tenho dessa casa ser carregada e causar uma catástrofe ou um desastre é muito grande. E é o que acontece normalmente nas grandes cidades brasileiras. A ocupação irregular, ela tira a vegetação original, aumenta a exposição do solo. Olha a exposição do solo aqui. Obviamente, eu tenho a água descendo com mais velocidade. A água desce com mais velocidade e erode mais.
carregando mais sedimento, e aí as consequências são bem complicadas. Então, esse exemplo é um exemplo muito fácil para vocês poderem entender o quanto que eu tenho aqui o lado exposto, sofrendo mais erosão, e o lado mais protegido, sofrendo menos erosão. Voltei. Vocês poderem se assustar mais um pouco com a minha cara. E aí, meninas, preciso de vocês agora, participativas e comunicativas com o tio, dizendo para mim o que vocês não entenderam. Por favor, preciso que vocês falem, Igor, ó, entendi tudo, Igor tá certinho, Igor faltou alguma coisa. Tá muito assim, ó. Eu falo e vocês, tô entendendo. Preciso que vocês falem comigo. É fundamental que vocês falem comigo. Eu tô falando há 50 minutos sem parar. Vamos lá, 52 minutos sem parar. Eu preciso que vocês troquem para mim. Igor, olha, me explica isso de novo. Igor, eu fiz um comentário aqui, fiz uma anotação no caderno. Troca comigo aí pra gente poder chegar a esse ponto. O que eu posso ouvir de vocês? Eu posso falar que teve lixiviação ou só erosão? Vamos lá. Boa pergunta, Sara. Olha só. Nessa região aqui, a gente não costuma trabalhar com a lixiviação de maneira direta, tá? Deixa eu tentar aqui fazer um negocinho para vocês. Sempre fiz isso, né? Lixiviação. A lixiviação, Sara, ela vai acontecer em ambientes mais verticalizados. Aqui, ó. É uma coisa um pouco mais vertical. A lixiviação, ela acontece na camada mais superficial. E essa camada sofre com a lixiviação. A lixiviação é a lavagem e o carregamento desse nutriente para camadas um pouco mais profundas. Então, aqui, ó, zona de enriquecimento. Por quê? Porque o que eu tinha de recurso fundamental para a vegetação, ele vai ser carregado para regiões um pouco mais profundas. Quando você fala sobre lixiviação nessa imagem, eu já fico um pouco mais resistente. Por quê? Porque aqui eu estou trabalhando com escoamento. E o escoamento, para mim, aqui ele é mais importante. Então, eu prefiro a análise da lixiviação em ambientes um pouco mais planos, onde eu vou ter a infiltração da água. Se eu tenho uma região inclinada, a minha infiltração ela vai ser muito menor. Me olha agora aqui e vê se você consegue entender a comparação que eu vou fazer. É uma comparação besta e boba, tá? Se eu tenho uma inclinação dessa forma, a água desce com menos velocidade. Uma água mais lenta tende a infiltrar mais rápido. Se eu tenho uma inclinação maior, a água passa com muita velocidade. Então a chance dela infiltrar é menor. Percebe? Maior inclinação, menor infiltração. Menor inclinação, maior infiltração. É inversamente proporcional. A água ela vai infiltrar no solo quanto mais plano for esse solo. Então é bem importante que a gente fique atento a isso. Por quê? Regiões com maior declividade vão infiltrar menos água. Qual é o solo brasileiro que sofre com lixiviação em grande quantidade? O solo da Amazônia. A Amazônia é como? Plana, em sua maioria. Então, as regiões mais lixiviadas são, em sua maioria, as regiões mais planas, porque as regiões inclinadas, elas sofrem menos com a infiltração. O fato de ser inclinado dificulta que a água penetre no solo, porque ela passa com mais velocidade. Se eu tenho um solo mais plano, a água vai descendo mais devagar. E ela vai conseguindo infiltrar lentamente dentro dessa estrutura pedogênica. Beleza? Tá, então é com Igor. menos... Oi? Fala, pode falar, Sara. Depois eu vou falar com a Inara, vai. Então é em regiões mais planas e com mais vegetação. Aí sim, se a região for plana e com muita vegetação, aí a infiltração vai acontecer. Só que, se a região tiver vegetação, a vegetação ela vai sugar essa água pelas suas raízes. Tá? Se ela não tiver vegetação, ela vai entrar diretamente. Mas a lixiviação vai ser muito menor. Porque se a área não tem vegetação, ela provavelmente não vai ter material orgânico. Então, o que a gente vai conseguir carregar das regiões mais superficiais para as regiões mais profundas? A lixiviação, eu tenho que ter o carregamento desse material orgânico. Eu tenho que ter o carregamento desse mineral, eu tenho que ter o carregamento daquilo que é positivo para a vegetação, que faz bem para a vegetação, e a água vai acabar carregando esses materiais para regiões mais profundas. Em regiões onde eu não tenho vegetação, eu consequentemente tenho menos o quê? Tenho menos material orgânico. E aí não dá para a gente trabalhar com lixiviação da mesma forma que a gente trabalha, por exemplo, em uma área com floresta fechada, com vegetação fechada e assim por diante. Inara, a sua vez. Exemplo,
do teste que você mostrou aí no slide, Sim. eu poderia considerar essa água da parte A, que vai cair no recipiente, como uma água assoreada? Ou é só, tipo, ou assoreado eu posso falar só para, sei lá, um ambiente assoreado? Então, água assoreada eu nunca ouvi falar, tá? É até assim, é até uma coisa que faz um certo sentido, mas eu nunca ouvi falar disso. Não posso falar que isso existe, tá? Água assoreada, eu posso falar de rio assoreado. Ah, Igor, mas o rio tem água, mas eu nunca ouvi a expressão água assoreada. Eu acho que ela faz sentido, tá? Mas o certo seria aí lagoa assoreada, seria lago assoreado, seria rio assoreado, água assoreada não. E aí, vale a gente lembrar, e aí o recurso da internet ele é bom por isso, né? A gente tem essa possibilidade. A gente coloca um rio assoreado, ele aparece desse jeitinho aqui, ó. Olha aqui. Isso é um rio assoreado. Olha a quantidade de sedimento que foi carregado, tá? Olha aqui que coisa nojenta. Olha aqui. Esse rio ele foi assoreado. Olha a quantidade de situação. Aí as pessoas, aqui, aquelas pessoas fazem, as pessoas saem da ciclovia, entram e vêm aqui ó, e botam hashtag vergonha. Por quê? Porque isso aqui é uma vergonha. Esse acúmulo de sedimento, ele é uma vergonha. Por quê? Porque isso aqui vem da onde? Vem de uma cidade que trata muito mal o seu esgoto, que trata muito mal a sua rede pluvial e que não faz uma coisa chamada dragagem. Igor, o que é a dragagem? Dragagem é isso aqui, ó. Aqui é a dragagem do mar, dragagem de rio. O que é a dragagem de rio? A dragagem de rio é isso aqui, ó. É quando o cara coloca uma retroescavadeira e ele vai tirando esse material que se acumulou dentro do rio. Quando eu faço isso, eu aumento a profundidade do rio e eu consigo aumentar a circulação de água. Olha essa outra imagem aqui. Aqui eu tenho um leito do rio com maior profundidade. Isso aqui, meus amores, isso aqui é material assoreado. Olha essa outra imagem aqui. Material assoreado, o rio. Então, muitas vezes aqui no Rio de Janeiro, o que a gente pede para os nossos governantes? Que eles façam um trabalho de dragagem da água dos rios, para que deixem pelo menos o material sedimentado em áreas laterais, para permitir uma maior profundidade no meio do leito do rio e, consequentemente, aumentar um pouco a sua vazão. Então, é muito importante ficar atento, porque o processo que vai solucionar o assoreamento é a dragagem, ok? A dragagem, ela é muito importante. E aí, quando eu coloquei dragagem aqui, apareceu a dragagem em oceanos. Isso também acontece, tá? Aqui o que está acontecendo é a dragagem do oceano. O que é isso, Igor? Aqui embaixo do navio existe uma máquina que está sugando o material assoreado, esse material do fundo, no caso aí, no fundo, provavelmente desse mar, tá? Porque deve estar bem perto do continente. E aí, quando esse navio passa, ele vai aumentando a profundidade nessa região. Com qual objetivo? Permitir a navegabilidade de navios mais profundos. Em algumas áreas, como por exemplo na Baía de Guanabara, vocês provavelmente já ficaram atentas a isso. Quando vocês estão passando pela Baía de Guanabara, aparece, dá para você ver da Baía de Guanabara do lado direito, do lado do porto do Rio de Janeiro, algumas boias laranjas. Essas boias laranjas, elas ficam paralelas umas às outras, desde a entrada da Baía de Guanabara até o porto do Rio. Por quê? Essas boias, elas marcam aonde o navio tem que passar no meio. Se o navio não passar no meio dessas boias, ele vai encalhar. Por quê? Porque o fundo da Baía de Guanabara, ele é mais ou menos assim, ó. Ele é mais ou menos assim. Então aqui eu tenho uma região pouco profunda, aí eu fico com uma região mais profunda, onde eu posso ter um navio passando aqui, e aqui eu tenho uma região menos profunda. Então faz assim, ó. Menos profunda, mais profunda, mais profunda, menos profunda. Então essa região aqui é uma região onde o navio pode passar com mais facilidade. Então existem navios que vão praticar a dragagem, a abertura dessa região dentro do mar, dentro da bacia, como por exemplo no caso da bacia da Baía de Guanabara, para poder retirar esses sedimentos da região mais profunda e permitir a navegabilidade desse navio. É algo importantíssimo, principalmente para a Baía de Guanabara.
que é uma região extremamente assoreada. Para quem já foi ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, para quem já foi à Ilha do Governador, para quem já foi à Baixada Fluminense e passou pela linha vermelha, quando você olha para o lado direito, você vê mais lama do que água. Aquela lama ali é material assoreado, é a Bahia sendo assoreada. Os rios do Rio de Janeiro carregam sedimento, lixo, esgoto e tudo é depositado aonde? Na Baía de Guanabara. Então, o que vai solucionar o problema do assoreamento é um ato chamado dragagem, é um processo chamado dragagem. Beleza? Tranquilo? Aguardo vocês aí o ok, o joinha, a pergunta, caso tenha também. Tranquilo. Mesmo? Beleza. Beleza. Vamos lá. Chegamos, hein? Efeito splash. Efeito splash, na verdade, é só uma imagem para vocês. Aqui vocês poderem ter noção de como acontece esse efeito splash, o gotejamento, né? O processo do gotejamento e, obviamente, o intemperismo químico desagregando essa superfície rochosa. Depois a gotinha se desfaz, mas essa mesma gotinha vai ser responsável em carregar o sedimento para regiões mais baixas. Repetindo, gotejamento, efeito splash, gotejou, provocou aqui o intemperismo acabou acontecendo e essa mesma água que goteja é a água que vai carregar o sedimento adiante. Aqui eu estava fazendo uma pesquisa a respeito do que a gente poderia ter de tipo de erosão e aí achei uma imagem muito bonitinha, foi no Google mesmo que eu achei essa, explicando aqui os tipos de erosão. Só que para a gente explicar os tipos de erosão, a gente tem que entender que cada erosão tem um agente erosivo. Então, a erosão pluvial, o agente erosivo é a chuva. Na erosão fluvial, o agente erosivo é o rio. Na erosão marinha, o agente erosivo é o mar. O responsável pela erosão vai ser o mar. Na erosão eólica, o agente erosivo é o vento. Na erosão glacial, o agente erosivo é o gelo. E na erosão antrópica, o agente erosivo é o homem. E aí, voltando para cá, erosão pluvial. Pluvial vem de pluviômetro, vem de chuva. Erosão causada pela água da chuva provoca o desgaste do solo e em solos sem vegetação provoca desgaste profundo. Erosão fluvial, para quem não quer confundir pluvial com fluvial, é só pensar em qual é o melhor time do Rio de Janeiro. Rio, o melhor time é o Flu. Qual é o melhor time do Rio? É o Fluminense. Então, rio fluvial, causada pela água dos rios, transformam os cursos dos rios em vales profundos. As margens de rios sem vegetação são desgastadas pela força da água. Foi aquilo que a gente falou da mata ciliar. A erosão marinha, causada pela água do mar, provoca desgaste de rocha ou do solo litorâneo, forma paisagens costeiras e é um processo natural. Erosão eólica, causada pela ação do vento, provoca intemperismo nas rochas, transporta sedimento para áreas mais distantes e é um processo muito lento. E por último, a erosão glacial, é causada pela ação do gelo, ocorre naturalmente por causa do congelamento e descongelamento da água que alteram rochas e solos. Pode ocorrer em decorrência de avalanches que provocam desgastes nas rochas. E aí, no caso, esse fechamento aqui, ele tem para vocês em negrito aquilo que vai ser importante enquanto nome da erosão. Erosão marinha, erosão glacial, erosão eólica, erosão antrópica, erosão fluvial, erosão pluvial. Tudo isso pode aparecer para você numa prova. E se aparecer, vai aparecer com esses nomes. Eu não vou ter nenhuma novidade nesse caso, ok? Aí, esses nomes aqui, iniciais, que não estão marcados, são nomes importantes para que possam aparecer numa prova. E aí, antes de jogar para a nossa parte final da aula, eu quero saber de vocês se tudo que a gente falou ficou bem claro, porque agora eu vou colocar para vocês algumas situações e vou explicar de maneira pontual. Conversa comigo aí, vamos ver como é que vocês estão. Tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Vamos lá? Gabi não falou nada comigo hoje. Gabi tá calada. A Isabela também não falou nada hoje. Eu nem ouvi a voz da Gabi.
Triste. Tainá, fala comigo, Tainá, qualquer coisa, vai. Tudo bem. Tudo bem. Tudo certo. Olha aí. Oi, Gabi, tudo bom? Como é que você tá? Bem, Oh, vergonha, meu pai do céu. E deixa eu ver quem mais que não falou comigo. Foi a Isabela. Oi, Isabela, tudo bem? Oi, tudo, Oi, tudo bom? tudo. Conseguiu pegar tudo direitinho? Peguei sim. Beleza. Meninas, dúvidas a respeito do que a gente falou até agora? O que apareceu para vocês aí? Nomes que vocês não pegaram, nome que passou e vocês não pegaram, que não conseguiram anotar, ou que vocês queriam que eu faça algum tipo de... que eu possa ditar para vocês alguma coisa que vocês não conseguiram pegar. Igor, dita para mim aqui, sei lá, dita lixiviação, assoreamento, para a gente poder conversar e trocar essa informação. Isso é importante para a gente. Até para vocês poderem ter isso anotado no caderno. Assim que eu terminar, como eu estou fazendo sempre, o WhatsApp está aberto ali já. Assim que eu terminar, eu pego e jogo para vocês diretamente no grupo o slide. Mas aí eu preciso tirar as dúvidas caso elas tenham aparecido. Na aula passada, eu acho que você tinha comentado, eu não sei se você falou nas próximas aulas ou na próxima aula, que você ia falar sobre a diferença de planalto, planície, essas coisas um pouco chatas. Então, essas coisas um pouco chatas, elas vão ficar mais para frente, mais para próximas do Enem. Na verdade, eu diria a vocês que planalto, planície e depressão é algo que o próprio nome já mostra. E o que é difícil na explicação de planalto, planície e depressão é o que a gente está falando agora. Então, lá na frente, quando a gente for explicar planície, planalto e depressão, a gente vai estudar isso em âmbito de características gerais do nosso país. Mas o pontual e o importante para entender, a gente está falando na aula de hoje. Porque Planícies... pode falar. Nessa parte dos exercícios de relevo, ele já fala nomes diferentes, tipo escarpa, planície, planalto, depressão periférica. Esses nomes que eu realmente não sei quem são. Isso aí tá na apostila, certo? Isso. Então, olha só. Esses nomes aí, planície, planalto, depressão periférica, depressão absoluta, depressão relativa, eles vão ser importantes mais para o final do ano. Por quê? Porque lá eu vou ter matéria de geografia física voltando a aparecer para a gente. Se eu for falar disso para vocês agora, eu vou acabar gerando uma certa confusão. Eu prefiro trabalhar de maneira isolada para vocês poderem... Porque, assim, como eu percebo que existem algumas lacunas, até mesmo no conteúdo que vocês trazem no ensino médio, a gente tem que ter, por vezes, um olhar um pouco mais geral, até para a gente poder entender como a gente vai trabalhar. E aí, no planejamento, isso ser encaixado em uma região mais próxima do Enem. E como o Enem, para a gente, ele tá completamente incerto com relação à data, com relação a tudo, eu prefiro esperar um pouco mais para a gente poder trabalhar. Mas relevo, sendo planície, planalto, depressão, escarpa, são pontos muito... são coisas muito pontuais. Definição muito de decoreba. Eu prefiro explicar a parte mais conteudista para vocês e essas partes mais pontuais a gente vai ter aula para isso. Você vai conseguir perceber isso, Milena, na aula sobre hidrografia. Aí é só nome. É nome passar, nome passar, nome passar. Eu espero que essa aula nossa seja dada presencialmente. Eu confesso que eu não tenho objetivo de ficar por muito tempo, né, por mim, a gente estava semana que vem já em aula presencial. Mas eu espero que esse tipo de encontro, até para uma coisa um pouco mais chutada e menos teórica, aconteça de maneira presencial. Então, assim, fique tranquila com relação a isso. Vamos ver essa ponta, você não vai perder. Se você tiver a urgência de aprender isso e quiser logo saber a respeito disso, você pode terminar a aula e me procurar. Eu posso tirar para você a dúvida. Eu não sei se foi aqui, não sei se foi você, Milena, que pediu a definição de algumas palavras pelo próprio WhatsApp, e eu fui definindo, mas eu prefiro esperar um pouco mais para a gente poder trocar essas informações no momento adequado. Por enquanto, eu me sinto tranquilo para a gente poder dar continuidade a esse tipo de explicação. São explicações relevantes, mas que são um pouco mais teóricas e precisam de um pouco mais de explicação para que vocês consigam caminhar da maneira mais adequada. Fechado? Não, tudo bem. Eu só perguntei mesmo porque nesse exercício agora já tem algumas dessas palavras. Mas aí provavelmente devem ser coisas tipo mais superficiais. Sim, o que acontece? A gente vai entrar agora numa matéria que a Tainá adora, né, ainda na geografia física, que é a climatologia. A climatologia vai acontecer a mesma coisa. Eu vou explicar a parte teórica da climatologia
E lá no final do ano, próximo da aula de relevo, a gente vai falar de climas do Brasil. Então, assim, eu não consigo, obviamente, fazer todo o conteúdo de geografia do ano de maneira em um tempo. A gente conversei muito com a Tainá isso nos outros períodos que nós trabalhamos juntos, que é a questão da gente ter o tempo reduzido. E, obviamente, para isso, esse planejamento se torna importante. Então, a gente vai ter uma aula que a gente vai falar exatamente sobre, eu esqueci o nome agora, domínios morfoclimáticos. E nesses domínios, a gente estuda caatinga, vegetação, tipo de relevo, tipo de rio, tipo de solo, Mata Atlântica, tipo de relevo, tipo de rio, tipo de vegetação, tipo de clima e assim por diante. Então, vai ter a parte mais teórica e a parte mais aplicada. Essa parte mais aplicada, ela tem que ser bem pertinho da prova do Enem, porque eu tenho noção total que as matérias que ficam no começo do ano, elas são matérias que elas são negligenciadas e por muitas vezes elas são ignoradas. O cara estuda, geralmente, antes das provas, ele não volta no começo, lá do ano, para poder ver cartografia, por exemplo, que é uma matéria extremamente importante. Mas todo professor de geografia de curso preparatório, ele começa por cartografia. Porque é uma matéria que ela é importante, cai em todo vestibular, e geralmente o aluno, no começo, ele está muito tarado pelo conhecimento. E aí ele vai cansando um pouco mais. Quando chega próximo do Enem, ele começa a estudar as coisas recentes e não as coisas lá do começo do ano. O caderno do cara é outro caderno, às vezes ele até perdeu aquele primeiro caderno, a primeira apostila do ano. Ele estuda muito aquela parte, mas depois estuda um pouco menos. O que eu vou fazer com vocês agora? Eu vou mostrar aqui uma situação. E aí, eu quero que vocês tenham noção do seguinte. Olha essa estrutura que eu vou mostrar para vocês. Essa foto aqui, ela é uma foto de uma praia no Nordeste, tá? Eu quero que vocês tenham noção primeiro nas cores, né? Perceber que existem camadas de cores diferentes ao longo dessa estrutura de rocha. E eu quero que vocês percebam que existe um material aqui que parece que sofreu um desprendimento da rocha. Esse material é um material sedimentado. Em épocas de ressaca, a água do mar ela bate nessa estrutura e começa a gerar aqui um processo de intemperismo. Esse material é um material erodido. Esse aqui é o sedimento. Exemplo clássico para vocês aqui, clássico de erosão marinha. E aí, vale lembrar o seguinte, para quem já foi no Nordeste, esse tipo de estrutura de relevo ele é muito conhecido. Quando você olha, por exemplo, para essa estrutura de relevo, também é muito conhecido no Nordeste brasileiro. E aí você percebe primeiro a compactação aqui, né, das regiões, cor por cor. E aí você percebe que aqui você tem regiões que sofreram com a presença e a entrada da água do mar. Essas regiões sofrem com erosão marinha. Por outro lado, nós temos também, por exemplo, dunas de Cabo Frio. Quem já foi a Cabo Frio sabe que quando está ventando, não dá para ficar na praia. Porque os grãos de areia, que saudade disso aqui, hein? Ô, rapaz. E aí vale lembrar, quando está ventando muito, esses grãos de areia batem na sua perna. E se estiver ventando bacaninha, machuca. Esse grão de areia que se desloca é a erosão eólica. Muita atenção a isso, tá? Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês, mas Dunas, Cabo Frio, Arraial, na estrada que liga Arraial a Cabo Frio, aqui, achei, existe uma placa escrita, ó, Dunas Movimento, a areia na pista. E aqui tem uma imagem de um coqueirinho, né? Como se estivesse batendo o vento, e você percebe que você tem essa areia aqui, ó, acumulada na beira da pista. Quem passa de carro nessa estrada sabe muito bem o que acontece quando está ventando bastante. Olha aqui, ó. Essa areia aqui está em constante movimento. Tá aqui, ó, dunas em movimento, tá? Aqui, ó. Essa erosão é a erosão eólica. Ah, Igor, isso é erosão eólica? É, isso é erosão eólica. Igor, me mostra um exemplo de erosão pluvial. Erosão pluvial. Olha aqui. Olha o rio passando. O rio passa por aqui. Esse rio ele já correu aqui em cima. Essa região aqui sofreu erosão,
ao longo de muitos anos essa água foi passando e ela foi provocando o surgimento de uma cratera. Olha aqui. Olha a água seguindo o seu caminho entre esse tipo de solo aqui. É muito comum, às vezes, vocês olharem esse nome aqui, ó. Vossorocas. Vossoroca são essas ranhuras que aparecem no solo. E essa ranhura, ela aparece por quê? Porque a água começa a correr em uma região, vai provocando a erosão, vai provocando desgaste e aparecem essas fendas no meio do solo. Então, tanto vossoroca, que é causada pela água dos rios aqui, né, quanto a questão da erosão marinha, a questão da erosão eólica, são pontos importantíssimos que podem aparecer na sua prova de vestibular. Quando eu abro o slide, de todos os slides, o mais decoreba, com certeza absoluta, é esse homem aqui. É esse homem aqui, não. É esse slide aqui. Esse slide é o mais importante para você, porque cada um desses 6 nomes pode aparecer com tranquilidade na sua prova. Por favor. Esse outro slide é um pouco mais aprofundado. Diria a você que ele é menos possível de aparecer numa prova. Agora, esse slide de baixo aqui, a chance de aparecer algum tipo de questão relacionada a isso é bem, bem, bem maior. Beleza? Vamos para as dúvidas finais. Eu tenho aí 12 minutinhos de aula com vocês. Perguntem, façam as últimas colocações, que na próxima aula a gente vai entrar em climatologia, e aí vai ficar um pouco mais bacaninha, uma matéria um pouco mais legal da gente poder estudar. Se bem que eu até gosto bastante de erosão, mas eu queria ouvir de vocês aí as considerações para a gente poder caminhar para o final do nosso encontro e vocês poderem tirar aquela soneca da tarde, porque aluno de vestibular adora tirar aquela soneca depois do almoço, principalmente a Tainá depois de comer aquela marmita com aquelas coisas ruins que ela coloca lá dentro e que são saudáveis e não fazem bem para a nossa saúde. Entendeu? Vai! Perguntas. Gabi, Inara, Isa, Milena, Sara e Tainá. Fala. Quando você estava falando de mata ciliar, você falou sobre a compactação do solo, só que você falou que diminui ou que aumenta? Eu não entendi muito bem essa parte. Com a mata ciliar, eu tenho uma maior compactação. As raízes, elas seguram o solo. As suas raízes, elas vão prender o solo. E aí, no caso, eu tenho menos decomposição e menos desagregação, menos descompactação desse solo, o que diminui, consequentemente, o intemperismo. A raiz, ela ajuda a segurar esse solo. Vamos fazer o seguinte, cada aluna vai ter que fazer uma pergunta. Gabi, sua primeira pergunta. Vamos lá. Ó, a Gabi não estava assistindo, tá vendo? Saiu. Tá nem assistindo a aula lá. Tô bem. Uma pergunta, Gabi. Tem que fazer uma pergunta. Não precisa botar o áudio, não. Pensa aí e faz uma pergunta no chat para mim. Inara, sua vez. Mais uma pergunta aí para a gente poder responder. Sua dúvida pode ser a dúvida de outro coleguinha. Peraí, deixa eu pensar, porque agora... Tá bom. Vai vendo o caderno aí. Isa, sua vez. Dúvida. A Isa também, ó. Olha lá, saiu, tá vendo? Não tá assistindo a aula. Mas se não tiver dúvida. Se não tiver dúvida, é impossível. Isso não existe. Essa chance, não ter dúvida, não existe. Não tem como não ter dúvida. Como é que você assistiu a aula toda e você aprendeu tudo? Sim. Nossa senhora, impossível. Miliana, sua vez. Eu acho que eu não tenho dúvida também, não. Não, que mentirosa, cara. Como é que pode isso, gente? Não vai ter uma dúvida. A aula durou, eu falei, durante 1h15 sem parar, sem interrupção, sem brincadeira, sem falar de nada. Como é que você não vai ter uma dúvida? Mas eu perguntei se eu queria saber. Tá bom. Tá bom. Tá. Ok. Sara, vai. Dá para relacionar isso tudo com pegada ecológica? Dá para relacionar isso tudo com pegada ecológica, sim. É um pouco, assim. Eu não digo para você que vamos ter que forçar a barra, mas para o cara construir uma questão dessa, ele vai ter que tomar muito cuidado, porque na hora de formular uma questão, alguns pontos são levados em consideração. Mas dá para a gente relacionar, sim. A pegada ecológica, ela vai ter relação total para a gente saber qual o tamanho do impacto que certas medidas provocadas pelo homem, por exemplo, pode causar ao meio ambiente.
E aí você consegue relacionar isso com pegada ecológica. Sim, é possível. Tainá, sua vez. Qualquer pergunta. Qualquer pergunta. Eu tô procurando aqui nos exercícios da apostila. Não tô em dúvida, não. Mas Tem não? E conseguiu fazer o exercício da apostila? tô vendo aqui. Tá, e eu quero saber de você o seguinte. A carga de estudo de vocês de geografia está sendo qual durante a semana? Só durante as aulas? Só depois da minha aula? Como é que está sendo isso? Então, Mas eu tento ver... Oi, pode falar. Pode falar. Eu tento mais ver esses conceitos, tipo, ficar anotando, faço as questões de apostila. Mas até se você puder fazer uma lista extra focado em UERJ, Vamos lá. Enem, mandar lá no grupo. Essas Vamos questões lá. mais contextualizadas com mais texto, sabe? Aham. Que eu acho que confunde mais. Aí é bom. Mas aí o ERG Enem, né? É. Tá. Aí é mais focado nesse negócio de clima. Clima tu ainda não deu, né? Mas Não. de erosão, essas coisas assim. Beleza. Vou providenciar e jogo no grupo para vocês. Gabi, ficou me devendo uma dúvida aí, Gabi. Tá bem, tô legal, ficou devendo uma dúvida. Vai ter jeito. Não tenho dúvida, não. Ai, como mente. Meu Deus. Vai, Gabi. Até desligou o microfone já. Vamos lá, presta atenção. Última parte da nossa aula. O que eu vou fazer agora? Presta atenção. Eu vou abrir aqui e eu vou colocar para vocês uma situação. Deixa eu ver uma situação aqui. Essa situação aqui, ela lembra a vocês algum desenho animado? Alguém lembra de algum desenho animado olhando Rei para essa Leão? imagem aqui? Não. Rei Leão é uma imagem de savana. Aqui é uma imagem mais de Estados Unidos. Alguém lembra de algum desenho que tem esse tipo de paisagem? Aquele bicho que corre, não é? Vai, qual é o nome desse bicho que corre? Papaléguas? Papaléguas. Muito bom, Gabi! Gabi! Sensacional. Presta atenção. Gente, eu ia falar Rei Leão, nada a ver. Não, quase. Nada a ver, nada a ver. Olha só, presta atenção. Vou até colocar aqui que agora vai facilitar. Papaléguas. O Papaléguas, ele sempre corria... Olha aqui a paisagem, ó. O Papaléguas, ele sempre... O coiote, na verdade, né? O coiote sempre corria atrás do Papaléguas. Só que, geralmente, acontecia uma queda, né? O Papaléguas, ele cai, o coiote, ele caía... Aqui, ó. O coiote, ele caía, aí demorava mó tempão e fazia um barulhinho de água lá embaixo. Esse barulhinho de água, ele é um barulhinho presente em uma coisinha chamada cânion. Igor, o que é um cânion? Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Essa paisagem é uma paisagem surreal. Parece até que essa paisagem foi feita em computador. Só que esse rio aqui, ele corria aqui em cima. Vou repetir. Esse rio, ele corria aqui em cima. E se você reparar, parece farofa, tá? Mas não é farofa. Tem aqui, ó, sedimento, sedimento, sedimento. Olha aqui o sedimento, ó. Tudo isso aqui é processo erosivo e esse rio, ao longo de milhões de anos, ele foi erodindo o fundo, erodindo o fundo, erodindo o fundo, erodindo o fundo, até chegar a essa composição. Então, essa paisagem, ela só existe porque esse rio, ele corria aqui em cima. E o fundo do Vale do Rio foi sendo erodido. E aí, a Tainá, por exemplo, que já fez essa viagem, a Tainá que fez um cruzeiro pelos fiordes noruegueses, ela já viu essa paisagem aqui, ó. A Tainá, essa foto foi a foto que a Tainá me mandou. A Tainá me mandou uma foto, ela estava nesse navio aí nessa época. Se você reparar, esse fiord aqui, essa abertura entre as rochas, é porque esse rio, ele já correu aqui em cima também. Então, são exemplos sensacionais, lindos, perfeitos, do que é aqui a erosão fluvial. Se você reparar, cara, isso é muito lindo, eu não gosto nem de olhar muito, não. Se você reparar, fica mais ou menos assim, ó. Só que nessa região, eu tenho aqui
uma presença de vegetação já bastante considerável. E aí, para finalizar a nossa aula, eu quero o seguinte. Cachoeira. Deixa eu ver aqui. Uma que me mostra uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Igor, Só um minuto. Eu quero fazer uma pegadinha com vocês agora aqui. Essa aqui pode ser. Deixa eu escolher uma aluna aqui. Tainá, fala o número de 1 a 6 aí. 4. 4. Milena, você foi sorteada. Milena, presta atenção. Ai, meu Deus. Olha só. Essa imagem aqui, deixa eu ver se eu vou deixar ela maior. Essa imagem aqui. Calma aí. Essa imagem aqui, tá vendo bem? Tô. Ela tem uma característica que apresenta e prova a ação da água do rio nessa paisagem. Aonde você consegue perceber que a água do rio está agindo nessa imagem? Calma aí. Você quer no negócio de erosão que você tá falando? Exato. Você concorda comigo que isso aqui é uma cachoeira? A cachoeira faz parte do rio, concorda? O que nessa foto aqui mostra a presença da erosão do rio? A água caindo, ela é bem clarinha. Quando ela chega lá embaixo, ela é escura porque ela levou os sedimentos das rochas, é isso? Você foi até onde eu nem imaginava. Tu foi além. É algo mais simples do que isso. Você acertou. É algo mais simples do que isso. Ah, ela passando na rocha. Não. Repara o seguinte, Milena. Repara que as rochas, elas não são pontudas, elas são arredondadas. Tá vendo aqui? Uhum. Por que elas são arredondadas? Pela ação da água. E elas já sofreram muito pouca ação da água. Muito. E por essa razão ela fica arredondada. Então, a cachoeira ela é muito perigosa. A chance de você cair na cachoeira é muito grande. Qual é o seu objetivo, então? Tomar cuidado na cachoeira, porque essa água ela vai passando, ela vai erodindo, ela vai desgastando, deixa essa rocha muito mais lisa e, consequentemente, mais escorregadia. Então, a cachoeira, nesse exato momento, não para de passar água na cachoeira. Enquanto a água passa na cachoeira, ela vai erodindo a superfície da rocha. E, consequentemente, ela vai deixando essa rocha mais arredondada. Alguém ia perguntar alguma coisa para mim aí, eu acabei impedindo ou acabei cortando a pessoa. Inara. Oi, fala. Quando você estava falando sobre o Canyon, eu acho, né? Canyons. Tipo, o rio corria lá em cima e agora ele tá correndo muito mais embaixo. Então isso significa que o rio pode abaixar mais ainda o nível a ponto de secar? Não. Na verdade, ele está abaixando a altitude dele, não o volume de água. São coisas diferentes. A tendência é que ele vá abaixando cada vez mais. Isso não quer dizer que ele vai perdendo o volume de água. Eu também não tinha entendido isso, não. Eu ia até te pedir para voltar. Vamos lá, Porque... então vamos lá. Imagina o seguinte, aqui eu tenho a superfície, aqui está passando um rio. O rio, ele vai passando. E quando ele vai passando, ele vai desgastando essa superfície. Então vai acontecendo isso aqui, ó. Ah, tá. Aí o desgaste do rio faz com que ele seja mais baixo, porque onde ele está passando foi... Exato. Não tem a ver com o volume de água. O volume de água ele vai alterar de acordo com o clima, com a temperatura, com a estrutura, com um monte de coisa. Mas esse rio ele vai perdendo, ele não estava lá em cima e ele está abaixando, não. Ele foi descendo, ele foi erodindo. Não foi um rio que era largão e ficou estreitinho, não. Ele era estreitinho. Ele foi desgastando e foi descendo. Descendo e descendo. Ô, Igor. Oi. Você tá com a apostila aí? Não, mas tô com as questões. Tem uma questão aqui do Enem que é mais ou menos sobre isso que vocês estão falando, a 14. 14, deixa eu ver aqui. Ver se eu vou achar aqui. Deixa eu ver se é essa questão aqui. É da página 104. Vê se começa com essa questão aqui, ô Tainá. 14. Não é essa aqui não.
tipos de erosão. Deve ser essa aqui, 14, 14, 14, 14. É essa aqui? Não, né? Galera? Não, é aula 6, relevo. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Tem 2 aulas de relevo aqui. 14, 14, 14, 14, 14. 14. Aí. Aí, ó. A causa da formação do curso d'água encachoeirado, tal como ilustrado na imagem, é: letra A, deposição de fragmentos rochosos. Letra B, circulação das águas em redemoinho. C, quantidade de material sólido transportado. D, escavação de caldeirões pelo turbilhonamento. Diferente resistência à erosão oferecida pelas rochas. Qual o gabarito? Qual seria o gabarito dessa? É? Letra? É. Letra E. Porque aqui, ó, eu estou tendo a erosão, a água está batendo aqui, e essa erosão aqui, a resistência dessa rocha é diferente da resistência dessa rocha que está sendo intemperizada. Então, essa formação aqui, ela acontece em razão da letra E, que diferentes rochas apresentam diferentes resistências. É letra E mesmo, né? É, isso aí, letra E. Perfeito, letra E. Muito bom, Tainá. Outra coisa, eu pensei em uma coisa totalmente aleatória da vida. Mas, assim, naquele primeiro exemplo do rio, conforme vai acontecendo a erosão e o rio vai abaixando, os animais que se alimentavam do rio lá em cima não são prejudicados? Não, mas isso dura milhões de anos. Esses animais já não existem na face da Terra já há trocentos milhões de anos. Esse processo é um processo de muitos milhões de anos. Não é uma coisa de ontem para hoje. Os animais, eles vão, como o negócio é muito lento, as espécies vão se adaptando e vão abaixando aos pouquinhos. Obviamente que essa altura, hoje em dia, ela dificulta que o animal chegue lá embaixo. Sim, mas assim, vai gerando interferência, mas os animais vão se adaptando a esse processo. Não dá para a gente fazer uma análise tão precisa a respeito disso, porque isso é um processo muito antigo e muito lento. Entendi. Beleza? Tainá, Sara, Milena, Isa, Inara e Gabi. E aí, tranquilo? Beleza. Beleza. Posso encerrar por aqui, então? Tranquilo. Gabi, olha aí, Gabi falou tranquilo. Ela falou oi, tranquilo e tchau. Maravilha. Ó, já saiu tudo, ó. O cara correu, mano. Cara, vacilo. Meninas, um beijo para vocês. Assim que eu acabar, eu vou colocar aqui no grupo o slide e vou fazer a lista que a Inara, acho que foi a Inara ou foi a Sara, a lista que vocês pediram com relação à lista do Enem e da UERJ, tá? Faço uma lista, coloco à disposição de vocês e caso vocês precisem de ajuda, vocês podem me procurar. Não vai dar para fazer uma lista muito grande, porque vai ser difícil achar a questão sobre isso em vestibulares só do Enem e só da UERJ. Mas o que eu achar, eu coloco para vocês. E aí, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me procurar pelo WhatsApp sem nenhum problema. Fechado? Igor, mas bota tipo uma revisão, então, desde a primeira aula até agora. Pode ser também. É melhor? Eu acho. Então, peraí, deixa eu anotar aqui. Beleza. Vou parar de gravar a aula aqui agora. Vou parar a gravação, interromper a gravação aqui.